E o tema de hoje é o seguinte: vamos ver se a gente sabe repetir o famoso adágio popular. Futebol, política e religião não se discutem. Não é assim que diz o adágio popular? Pois eu quero falar com vocês que não se discutem, mas se conversam. Na verdade, hoje pela manhã, Deus tem colocado no meu coração refletirmos sobre esta questão que tem a ver com o subtema. Então, futebol, política e religião não se discutem, se conversam. E a minha proposta nesta manhã é a gente conversar exatamente sobre isso. Como discutir ideias sem discutir pessoas. Coloquei entre aspas esta expressão porque aprendi, não é? Foi com uma psicoterapeuta, Célia Lima, que fez uma expressão ou falou sobre os conflitos que muitas vezes vão surgindo por conta, às vezes, desses temas, desses três temas, e ela diz que muitas vezes se instala uma confusão entre discutir ideias e discutir pessoas. Será que a gente sabe como fazer isso? Não é? E é bem interessante. Eu tive uma experiência muito curiosa lá na Alemanha, não é? Quando fazia o doutorado, nós tínhamos de 15 em 15 dias uma reunião de todos aqueles que eram doutorandos, né, ligados a uma determinada área. Minha área é missiologia, e todos os que eram desta área da Faculdade de Teologia Evangélica da Universidade de Hamburgo, nos reuníamos de 15 em 15 dias, e um de nós ia apresentar o estágio, como é que estava o estágio do seu trabalho, né? Eu brasileiro, aquele negócio, não é? Cresci, eu pastoreei muitos anos na Bahia, pessoal tranquilo, enfim, não é? E ali, na primeira vez que eu apresentei meu trabalho, né? Depois cada um vai dando sua opinião, vai discutindo, vai criticando, né? E o negócio era severo mesmo, né? Principalmente por conta das diferenças, digamos assim, entre um latino-americano e um alemão, né? Os alemães são, como é que eu vou dizer isso, né? Mas extremamente críticos, né? De modo geral. Mas isso é o normal. Então o que acontecia? A gente eles brigavam mesmo, eles diziam: isso está tudo errado aqui, não é assim e tal e tal. E quando terminava, a gente se abraçava e ia bater papo, conversar, tomar um refrigerante, tomar, enfim, uma bebida. E ali eu comecei a perceber: bom, o negócio é diferente, a gente pode discutir ideias sem discutir pessoas. A mim parece que nós brasileiros muitas vezes não sabemos fazer isso, e por isso me propus nesta manhã não falar das minhas ideias sobre o assunto, mas buscar na palavra de Deus princípios que possam nos ajudar a isto, não é? Uma das coisas que me chamou logo a atenção quando refletia sobre isso é a seguinte pergunta: o que Adão fazia sozinho no jardim do Éden? Vocês têm ideia? Antes da mulher ser criada, o que é que Adão fazia? Eu faço essa pergunta normalmente com curso de noivos, quando eu vou preparar o pessoal para o casamento. Eu normalmente faço essa pergunta, né? E a pessoa vai dizendo. Então alguém diz: Adão comia sozinho. A mulher ainda não tinha sido criada, então ele fazia suas refeições sozinho, ele saía para caçar sozinho, ele então conversava, verdade, com Deus, né, no final da tarde. Mas de um modo geral, durante o dia era monólogo, né? E ele então adorava sozinho, ele se divertia sozinho, não é verdade? Estava lá se divertindo sozinho, dormia sozinho, pensava sozinho. E sabe o que ele fazia sozinho também? Decidia sozinho. Aí Deus vem e diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 18: não é bom que o homem seja só.
ou esteja só. Mas o princípio principal é: não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei, e talvez na mente de vocês está a tradução mais tradicional desse texto, eu prefiro fazer a minha tradução: far-lhe-ei uma pessoa que lhe seja igual e interlocutora. O que isso quer dizer? É que o ser humano criado é, no referido texto, alvo de um diagnóstico divino. E a gente quase pode dizer um autodiagnóstico divino, porque foi Deus que criou o homem assim. Não é bom que o ser humano seja só. Para Deus, um ser humano que vive só, alimenta-se só, trabalha só, se diverte só, decide só, e que articula a sua abordagem do mundo só, independente de outro, sem interlocutor, sem contraponto, está aquém do ideal divino e do projeto divino. Por isso é que Deus cria o outro, cria a mulher nesse contexto, mas cria o outro, porque o ser humano que vive só, portando-se como senhor absoluto da verdade, sem aceitar a convivência com o outro como seu interlocutor e contraponto, preferindo o monólogo e não o diálogo, ele está vivendo só, e esse não é o ideal de Deus. Deus nos chamou para a convivência, Deus nos criou para o relacionamento. Eu gosto muito de uma expressão que o pastor Tércio disse aqui, no segundo ano de aniversário da nossa igreja. Ele foi o orador oficial, e ele disse algo bem interessante. Ele disse: Deus não nos criou para o desempenho, e nem mesmo para o sucesso. Deus nos criou, sobretudo, para o relacionamento. Assim nós fomos criados e somos convidados por Deus a viver e conviver com o outro, e não só consigo mesmo, ou não só com o seu igual, também com o diferente, também aprender a conviver com o que é diferente. Como a gente pode alcançar serenidade no embate de ideias, sem partir para ofensas ou sem desqualificar o seu interlocutor? A pior coisa num diálogo, numa conversa ou numa discussão é quando se rotula o outro, porque não compartilha das suas mesmas ideias. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode alcançar serenidade? E vamos dizer, num tempo tão complexo como esse que estamos vivendo. Em primeiro lugar, e aí eu vou passear por alguns textos bíblicos, e com eles estabelecer alguns princípios que eu espero que sejam bênção na sua vida. Em primeiro lugar, há diferença de certezas, mas o Senhor é o mesmo. Romanos capítulo 14, versículos 2, 5 e 6, nós lemos assim: um crê que de tudo se pode comer, e outro come só legumes. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um, e essa expressão de Paulo é muito forte, cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, mas todos somos do Senhor. Me chamou bastante atenção esta expressão: cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Que as suas certezas sejam certezas na sua própria mente, não mera repetição
repetição de que outros disseram, das certezas dos outros. Eu falei aqui domingo passado sobre a fé de segunda mão, e há convicções às vezes que são de segunda mão. A pessoa às vezes repete uma convicção, uma determinada afirmação, uma determinada certeza, e quando se pergunta, mas qual é a sua base, qual é o seu fundamento, a pessoa não sabe dizer. Por quê? Porque foi uma certeza de segunda mão. E o que Paulo diz aqui é que há diferenças de certezas. Eu penso de algumas coisas diferentes do meu amigo de infância, Eduardo, não é? Mas eu preciso ter convicções de mim mesmo, e não apenas penso diferente dele, porque eu ouvi de alguém alguma coisa diferente. Então o que Paulo nos mostra aqui é que na igreja do Senhor, no meio do povo de Deus, vão haver, e presta atenção que eu não estou dizendo podem haver, mas vão haver certezas distintas. Não estou falando aqui tanto da fé cristã, que esta a gente precisa ter um mínimo de convicções bíblicas e idênticas. Estou falando de questões sobre a vida de um modo geral. Na igreja do Senhor vão haver diferenças, vão haver certezas diferentes, como essa que Paulo está tratando. Tratava, por exemplo, de dias especiais ou não. Há um dia especial, e aqui ele está falando das festas judaicas. Então um determinado dia era mais santo do que o outro, mais santo do que o outro. Eu sei que alguns que, digamos, nós que já estamos com o nosso DNA um pouco mais avançado do que a maioria, data de nascimento, né? Nós vamos nos lembrar quando, por exemplo, se falava, não pode jogar, o crente não pode jogar futebol no dia de domingo, não é isso, Benilton? Preguei sua idade? Tem outros aqui, mas eu não vou mencionar. Mas havia esse tempo. Não pode jogar na segunda até o sábado, mas no domingo não, porque é um dia especial. Paulo está tratando de algo semelhante naquele contexto. Está também tratando aqui, vocês viram, sobre comida. Essa comida eu não posso, essa comida é impura. E ele diz, crê que de tudo se pode comer. E ele se inclui, nesse que cria que de tudo se podia comer. Porque não contaminava, né? Ele vai dizer, não é o que vem de fora que contamina o homem. O outro come só legumes. Vegetariano, né? Como é que chama hoje em dia? Não é vegetariano mais, é vegano, né? E ele diz, olha, não tem problema. Essas diferenças vão existir. E se você tem convicção, seja convicto, tenha esta certeza na sua própria mente, com fundamentos sólidos. Não seja uma convicção de segunda mão. Mas preste atenção, nós temos um só Senhor. Vegetariano, eu vou chamar de carnívoro, somos servos do mesmo Senhor. Segundo aspecto que chama a sua atenção para esse aprendizado que precisamos fazer, de como discutir ideias sem discutir pessoas. Gostei muito da expressão, bem curiosa. É que o mesmo Senhor cria o mesmo afeto. Aqui Paulo vai citar duas mulheres na igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi uma igreja que nasceu na casa de Lídia, uma mulher. E esta igreja tinha lá duas mulheres, Evódia e Sintique. Sabe o que Paulo diz para essas duas mulheres que estavam brigando? A gente não sabe qual é a razão, a gente não sabe qual era o motivo, a gente não sabe qual era o tema sobre o qual elas estavam brigando, né? Mas o fato é que elas estavam brigando, e esta briga estava contaminando o relacionamento delas como membros da mesma família, da família de Deus. E Paulo diz, rogo a
Evódia e Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Sintam o mesmo no Senhor. E me chamou muita atenção, porque isso trata de afeto. Eu estava conversando com um vizinho lá do nosso prédio, não é? E ele, uma pessoa que, digamos, se declara, se diz ateu, né? Eu estava dialogando com ele fazendo algumas críticas à religião, eu mostrando para ele que há um outro aspecto de olhar isso, enfim, a gente estava conversando, a certa altura ele disse: sabe, Josué, o que fica no final é o afeto. O que fica no final é o afeto. Isso me fez pensar num momento dramático na nossa família em 2018, quando a gente perdeu o nosso pai. Meu pai faleceu. Um dos poucos momentos que a gente estava ali, antes dele vir a falecer, nós estávamos os 4 filhos, e nós formamos um quarteto lá atrás, né? E meu pai teve muitas lutas, muitas dificuldades, enfim, no final da sua vida, foi um pouco turbulenta, mas naquele dia, veio à mente de um de nós ali, eu não me lembro quem foi, vamos cantar aquele cântico que a gente cantava tanto em família no nosso culto doméstico. Ó meu querido Salvador, vem conceder-me teu favor. Sabe, gente, as lutas, dificuldades, os problemas que aconteceram na história do meu pai no final de sua vida foram esquecidos. Naquele momento, o que permaneceu foi o afeto. Sabe, brigas, confusões, convicções, certezas, tudo isso passa. Tudo isso passa. No final, o que fica é o afeto. É por isso que Paulo apela para o afeto. Evódia, Sintique, esqueçam as diferenças, sintam o mesmo no Senhor. Mas é no Senhor, porque é só um Senhor que vai conseguir nos gerar ou gerar em nós o mesmo afeto. É o Senhor que cria este afeto. Deixa eu dizer que afeto é diferente, no meu entendimento aqui, afeto é diferente de paixão. A paixão normalmente cria o conflito. O afeto não. O afeto supera o conflito. Eu gosto muito de pensar quando Jesus fala sobre aquilo que identificaria os seus discípulos, senão o afeto. Os outros vão reconhecer que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Não é pelas convicções, não é pelas certezas. Eu vou dizer para vocês, não é pela doutrina certa. É pelo amor, é pelo afeto. Eu tenho visto tanto afeto sendo destruído por conta de certezas. E vão passar, gente. Mesmo o Senhor é aquele que cria o afeto. É Ele que nos dá o afeto. Gosto de pensar, quando leio em Efésios, que a unidade da igreja, ela foi obra, ou é obra do Senhor. Por isso que Paulo lá em Efésios não vai dizer que a gente crie a unidade da igreja, não, ele diz que vocês fortaleçam a unidade. O que fazemos fortalece ou enfraquece a unidade, mas quem cria é o Senhor. Em terceiro lugar, o crescimento para a maturidade se dá mediante a verdade e o amor. Porque quando Paulo fala sobre
este amor que devia haver na igreja, quando Jesus fala que o amor nos faria conhecidos como seus discípulos, ele mostra que o amor é de fato aquele alvo final da maturidade cristã. Ele quer que nós cresçamos, que não sejamos mais como meninos. Aliás, Paulo fala isso em Efésios, né? Não sejais mais como meninos levados ao vento por toda onda de doutrina, de certezas de um lado para o outro, mas cresçam no amor. É o desafio do apóstolo Paulo. O crescimento para a maturidade se dá mediante a verdade e o amor. Efésios capítulo 4, versículo 15, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. O Senhor visa o nosso desenvolvimento e crescimento até a maturidade, sair da paixão e crescer em direção ao afeto. John Stott escreveu um comentário, né, um dos seus lindos comentários. Vale sempre a pena ler este autor estudioso do Novo Testamento, abençoado, John Stott. John Stott morreu em 2007, né? E ele escreveu diversos comentários que eu recomendo a vocês que estudem com muito carinho, um autor precioso, né? Deus me deu o privilégio em 1997 em ouvir em São Paulo uma palestra que ele fez num congresso de pastores e líderes. Isso foi uma coisa espetacular, ouvir John Stott, já velhinho, né? Falando de coisas tão preciosas ali para a gente. Mas John Stott escreve faz um comentário sobre este texto. Preste bem atenção no que ele diz aqui. Graças a Deus que há aqueles na igreja contemporânea que estão resolutos, custe o que custar, no sentido de defender e sustentar a verdade revelada por Deus. Eu acrescentaria aqui, botaria entre aspas, em defender e sustentar as suas verdades. Mas às vezes revelam uma falta notável de amor. Quando farejam heresia, seu nariz começa a fazer movimentos bruscos, seus músculos começam a retesar, o brilho da batalha surge nos seus olhos, parece que não tem maior prazer do que o de uma luta. Outros cometem o erro oposto, estão resolutos, custe o que custar, a sustentar e demonstrar o amor fraternal, mas a fim de fazê-lo estão dispostos a sacrificar até mesmo as verdades centrais da revelação. Estas duas tendências são antibíblicas e desequilibradas. A verdade se torna ríspida se não for equilibrada pelo amor. O amor torna-se frouxidão se não for fortalecido pela verdade. O apóstolo nos exorta a que mantenhamos os dois juntos, o que não deve ser difícil para crentes cheios do Espírito Santo, visto que Ele mesmo é o Espírito da verdade e o seu fruto, seu primeiro fruto é o amor. Verdade e amor. Não há outro roteiro senão este para chegar a uma unidade cristã plenamente madura. Que coisa linda. Há um quadro, uma imagem que eu quero que vocês vejam sobre a questão de fatos e verdades. E às vezes nós nos debruçamos em nossos debates, em nossos conflitos sobre isso. Não, eu sei a verdade, né? Um certo advogado disse num processo, não é? Quando estavam tentando a conciliação, disse: há várias formas de ver a verdade, né? Há várias formas de ver a verdade. Será que é isso? Este objeto aí no centro seria a verdade. Seria o fato e seria a verdade. Mas a depender de por onde você olha, você vai ver um quadrado refletido. A sombra de um quadrado, do mesmo objeto. Aquela sombra quadrada que está aqui à direita, ela é verdadeira. Ela não é verdade, mas ela é verdadeira.
Se você olhar a partir aqui da parte da frente, você vai ver o triângulo. Aquela imagem do triângulo é verdadeira. Ela não é verdade, mas ela é verdadeira. O que isso quer dizer? É que um ponto de vista é sempre uma vista a partir de um ponto. Só tem um que pode ver isso aí exatamente como é, vendo inclusive a verdade aqui à minha direita ou a verdade aqui à esquerda. É Deus que vê do alto. Eu sei, alguém vai dizer, não, mas se olhar de cima, o que vai estar embaixo é uma roda, né? Um círculo, a sombra de um círculo. Tá? Mas é claro que aqui não se tem uma percepção exata, ou seja, isso aqui é apenas uma analogia tosca e limitada, apenas para mostrar isso. Apenas para mostrar isso. Há um fato, há uma verdade. E a partir de onde você olha, você pode ter uma percepção verdadeira. Não é verdade, mas é verdadeira, é justa e é correta. A gente precisa, quando entra num debate sobre um determinado tema, seja futebol, se vocês forem falar para mim, eu sempre vou ler a realidade do futebol brasileiro a partir do Botafogo, não tem jeito. Vocês vão dizer, mas tá na Série B, não interessa, vai ser campeão da Série B. Pronto, eu estou vendo a coisa verdadeira. Depende de onde se olha, mas é importante lembrar isto. Deus, só Deus tem a percepção do todo. Nossa percepção será sempre parcial, sempre limitada, porque não conhecemos tudo acerca de uma determinada situação. Lembro aqui de novo, expressão do pastor Tércio, no dia 26 de julho de 2018, Deus não nos chamou para a realização, mas para o relacionamento. Quarto lugar, e penúltimo lugar, só o crucificado merece a nossa total lealdade. Só quem morreu por nós merece a nossa total lealdade. É isso que Paulo vai falar quando ele escreve aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 a 13. A igreja de Corinto, irmãos, era um negócio complicado. Tenho um amigo, já bem idoso, que sempre dizia assim, eu já fiz parte da igreja de Corinto. Uma igreja fora aqui de Brasília, em outro estado, que eu não vou dizer, né? Que é para não comprometer outro estado. Mas ele dizia sempre isso para mim, ele contando as lutas e os desafios. Mas a igreja de Corinto é uma igreja complicada. Agora, preste atenção num detalhe. A igreja de Corinto é uma igreja cheia de dons. Paulo diz isso, capítulo 1, versículo 7. Dou testemunho diante de Deus que vocês têm todos os dons. Vocês são maravilhosos. Vocês têm todas as capacidades, dom de profecia, dom de conhecimento, que beleza! Mas olha o que ele começa a falar sobre esta igreja. Capítulo 1, versículos 10 a 13. Preste bem atenção. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E ele começa a perguntar no verso 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Que coisa! Tinha partido dentro da igreja, tinha briga dentro da igreja por conta disso.
E aí talvez alguém diga, mas tinha um grupo lá que dizia, não, nós não seguimos gente nenhuma, homem nenhum, nós seguimos a Cristo. Ele inclui aqui, né? Mas ele inclui como parte desse partidarismo. Cristo está dividido, mas a pergunta que aqui mexeu muito comigo foi esta: alguns destes homens que vocês estão seguindo foi crucificado por vocês? Algum deles? Nenhum. Só quem morreu por vocês foi Cristo. Só Cristo merece a nossa lealdade absoluta, porque só Ele é que morreu por nós. Que coisa linda, meus amados irmãos, quando Paulo fala isso. Pastor Irlande Pereira de Azevedo, conhecido pastor, líder da nossa denominação, foi presidente da convenção por muitos anos, pastor da PIB de São Paulo por muitos anos, até se aposentar. Recentemente, falando nos 150 anos, comemoração de 150 anos dos batistas no Brasil, da presença batista no Brasil, começou lá em Santa Bárbara, no Oeste, né, em São Paulo. Ele então fez uma afirmação exatamente sobre essa situação. Sabe o que ele disse sobre a igreja? Ele disse: a igreja de Jesus é suprapartidária. É suprapartidária. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, porque nós temos vivido muito essa divisão por conta de líderes políticos. Nenhum destes foi crucificado por você ou por mim. Nenhum deles. Nenhum deles merece a lealdade absoluta nossa. Só Jesus Cristo. Quinto e último lugar, a nossa vocação é para a unidade na diversidade. Nós somos chamados a isso, irmãos. Alguém já disse, uniformidade absoluta não, só existe num lugar, é no cemitério. Só lá. É só lá que não vai haver diferença. É só no cemitério que não vai haver distinção, certezas diferentes. Só lá. Mas nós fomos chamados na diversidade. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade, mas o Senhor é o mesmo. E aí Atos 4:32 vai nos dizer: e era um só o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Que coisa linda, irmãos. Era esta realidade vivida pela igreja do Senhor naquele primeiro momento. Claro, como eu já mencionei, a igreja de Corinto um pouco mais tarde já vai viver essa divisão partidária. Mas a nossa vocação é para esta unidade. Cantamos há pouco. Somos corpo, e assim bem ajustados. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento muito dramático. Estou vendo igrejas divididas. Eu não estou falando da nossa igreja, mas estou vendo igrejas divididas por questões políticas partidárias. Estou vendo famílias se dividindo por conta destas questões. Irmão atacando irmão, como eu vi em alguns lugares, num dos grupos de líderes batistas, por exemplo. Por isso que eu digo, é um problema nacional. Nós fomos chamados para a unidade. Nós temos um só Senhor. E a nossa lealdade absoluta é só a Ele. Não há homens. Deixa eu dizer para vocês, ideias
vão passar. Governos passarão. Mas a igreja do Senhor precisa permanecer unida. Governos passarão, mas a família precisa permanecer unida. Governos passarão, mas a amizade em Cristo precisa estar acima destas coisas. A igreja do Senhor Jesus é suprapartidária. Ela não tem partido. Ela não tem posição ideológica definida. O nosso Senhor é Jesus. Só a Ele devemos seguir. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos ajude a superar essas diferenças. Como eu disse aqui no começo, como o subtema desta mensagem, como discutir ideias sem discutir pessoas. Futebol se discute, parece que não tem jeito, né? Política se discute, se a gente puder conversar, amém. Mas se for para debater dissensão em torno disso, é melhor a gente não entrar nesse debate. Como Paulo diz, cada um esteja certo na sua própria mente, mas que sobre todas essas coisas prevaleça o nosso amor ao Senhor, à família e à igreja do Senhor. Que Ele nos abençoe.